Vocês sabem que faz muito tempo que eu sou psicólogo, não é mesmo? Faz muito tempo que eu atendo, faz mais de 12 anos que eu estou aqui atendendo no fronte de batalha do consultório. E o que acontece é que quando eu comecei a estudar psicologia, existia um certo tipo de preconceito contra a psicologia. Até hoje tem, tá? Mas, de certa maneira, a cultura foi absorvendo essa coisa de fazer terapia, então hoje a gente vê que muitas pessoas são muito adeptas, outros até dizem que a terapia é para todo mundo, dá até para um dia eu falar sobre isso. Também eu já vi aí muita gente falando que a terapia mudou de vida, coisa e tal, tem muito meme falando sobre terapia, tem até certos filmes, certos seriados falando sobre terapeuta, ou seja, virou meio que cool, entrou para dentro, né? Virou assim uma coisa descolada, foi englobado na nossa cultura essa questão da terapia. E junto com ela, começou assim meio que ao mesmo tempo, né? Não sei se é junto com ela ou não, mas começou ao mesmo tempo também esse boom de autoconhecimento. Entende? De eu quero me conhecer melhor, eu quero me desenvolver, o desenvolvimento pessoal, esse tipo de coisa, sabe? Autoajuda, que é um mercado hoje em dia que realmente funciona, né, financeiramente, tem muito sucesso, enfim, esse tipo de coisa. Aí aparecem os coaches, aparece tudo mais, e enfim, estamos aqui em 2025 falando sobre o quê? Sobre o que eu quero falar hoje com vocês? Sobre o fetiche do autoconhecimento. Por quê? Porque o que eu percebo e o que a gente vai ver hoje aqui é que o autoconhecimento dói. E as pessoas, quando vão falar do autoconhecimento, é maravilhoso. Você fala, não, mas pera lá. Não, mas eu como psicólogo, lá no meu consultório a galera sofre para melhorar. Eu com a minha psicóloga sofro para melhorar. E essa galera tá falando, melhorei, foi muito legal, o processo é muito bacana. Não tô dizendo que o processo não pode ser legal, mas dói. Então como é que funciona isso? Né? É legal, não é legal, tá fazendo certo, tá fazendo errado, e às vezes você tá passando por um perrengue pessoal, tá tentando melhorar e tá difícil, você começa a achar que tá fazendo errado. Será que tá, será que não tá? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Mas antes de eu falar sobre tudo isso, deixa eu falar alguns recados para vocês. Primeiro recado, não deixe de seguir a minha página aqui e dar like nesse vídeo. Like que você dá aqui, quanto mais tempo você assistir o meu canal e principalmente se você comentar aqui qualquer coisa aqui embaixo, mandar coração, obrigado, vídeo novo, oba, adora seu jeito, ou comentar sobre o assunto mesmo, já engaja o vídeo para alcançar mais pessoas, tá bom? Então não deixe de fazer isso. E também não esqueça de ligar a sineta, tá? Não esqueça de ligar o sininho aqui do canal, porque, segundo recado, toda quarta-feira, meio-dia e 15, eu estou aqui com o podcast do Bom Senso. Eu estou aqui ao vivo, então o almoço de quarta-feira é por minha conta. Esteja comigo, está sendo muito legal. Né? Nos podcasts eu falo sobre temas da atualidade, enquanto nesses meus vídeos aqui que são gravados, como esse, eu falo sobre temas gerais, então é interessante fazer essa relação. E esteja comigo, além de estar ali, também pense seriamente em entrar no Clube dos Membros aqui do canal do YouTube. Por quê? Os podcasts ficam disponíveis a gravação durante uma semana, depois entra no Clube dos Membros, tá? No Clube dos Membros, você paga R$ 7,99, vira um missionário do bom senso, para espalhar a palavra do bom senso aos corações que precisam. E o que acontece? Além disso, agora em setembro vai começar a entrar conteúdos exclusivos. Eu vou fazer análise de casos dos membros, eu vou falar sobre música, eu vou falar sobre aleatoriedade, eu vou falar sobre várias coisas no Clube dos Membros. Então pense em fazer parte, é R$ 7,99 por mês, tá? E mesmo que você não tenha tempo para assistir, se eu te ajudei aqui, considere de fato assinar o Clube dos Membros e então você pode o quê? Me ajudar a te ajudar. Olha essa coisa boa, tá? E o último recado, opa, que a câmera até deu uma mexida aqui. E o último recado que eu quero dar para vocês é que em novembro eu terei um evento presencial chamado Amar Sem Surtar e vai ser em São Paulo. Qual a data, qual o local, qual o valor, como que vai ser, ainda não está definido. Mas não tire isso da tua cabeça, que eu quero ainda este ano te encontrar pessoalmente, minha senhora. Ah, minha senhora, te encontrar pessoalmente. Vai ser fantástico, tá? Mas vamos lá então. Dados os recados, vamos começar então aqui a desenvolver o nosso tema de hoje. Então assim, desenvolver-se é bom, todo mundo tem que se desenvolver. E durante o processo de desenvolvimento de uma pessoa, ela passa pelo autodesenvolvimento, que é quando você toma nas mãos as rédeas, a responsabilidade de você se melhorar. Então vou dar um exemplo. Eu tenho 3 filhos, Joaquim de 6, Inácio de 3 e Bentinho de 6 meses. Né? A cada 3 anos tem uma criança nessa casa. O que acontece? Como eles são crianças, o processo de desenvolvimento deles não está na mão deles. Eles não são totalmente responsáveis pelo processo de desenvolvimento. É claro que eles começam a ter mais responsabilidade.
O Joaquim de 6 tem muito mais responsabilidade do que o Inácio de 3 e tem muito mais responsabilidade do que o Bento de 6 meses, não é mesmo? Inclusive o Bento, podemos dizer que a responsabilidade dele é praticamente nula, tá? Perto da realidade dele, tá bom? Mas enfim, o que a gente tem que perceber então é que essa questão do desenvolver-se, eu me desenvolver, é necessário que a pessoa tenha um pouco de consciência sobre si. É claro que o desenvolvimento pessoal, esse autoconhecimento, o autodesenvolvimento, começa de forma simplesmente instintiva. Vou botar instintiva aqui, podemos falar automática, que é o quê? Um exemplo, meu filho de 6 anos, né? Ele gosta de futebol, então ele quer melhorar o chute dele. Então quando ele vai lá para a escolinha de futebol, quando eu levo ele quer melhorar, ele quer treinar, ou seja, começa esse nosso autodesenvolvimento como algo de quanto mais eu fazer, melhor é para mim, certo? Quanto mais o meu filho, né, do meio também, jogar futebol, quanto mais ele quer, assim, às vezes ele quer pegar água sozinho e tudo mais, porque ele acha que é mais rápido, porque ele tá achando legal. Às vezes com criança você ensina ela a escovar os dentes, a trocar de roupa, né? Então o Inácio tá bem nessa fase da independência, então ele quer tirar a roupa dele, ele quer... Ou seja, a criança quando faz isso não tem uma consciência de que eu estou fazendo isso porque isso é melhor para mim, porque eu vou ter independência. Não, é meio que instintivo, entende? Com o tempo ele vai desenvolvendo isso. Tanto que o pessoal fala da idade da razão, né? Uma teoria bem clássica da psicologia, até os 7 anos a idade da razão, né? E então o que a gente tem que pensar é que existe esse movimento. Só que chega um certo momento da vida, tá? Que deveria ser adolescência, ou antes ou depois, enfim, né? Ali a adolescência é quando acaba aos 42 anos, que é um momento em que você começa a perceber que se você não fizer algo por você, ninguém vai fazer. Chega um momento em que, vamos dizer assim, na escola, que se você não estudar, ninguém vai estudar para você. Você tem que passar na prova. Chega um momento em que você começa a perceber que se você não desenvolver certas habilidades, você vai ficar para trás. Ou seja, você não vai ter amigos, você não vai ter meninas, você não vai ser respeitado na escola, você não vai ser admirado na escola. Então vai chegando um certo momento em que surge essa necessidade... Nossa, será que está coçando aqui atrás? Surge essa necessidade de coçar as costas. Pronto. Então surge essa necessidade de você se puxar, vamos dizer assim. Qual que é o problema? É que surgir a necessidade é diferente de você realmente fazer isso. Você perceber que você precisa melhorar enquanto pessoa e está na sua mão, a responsabilidade está na sua mão, é diferente de você assumir isso, não é mesmo? Tá? E o que vai acontecer? Por que reconhecer é diferente de realmente melhorar? Aí é aquela, né, aquela coisa assim, óbvia, mas é sempre bom lembrar. Porque dói. Melhorar dói. Melhorar dói. Então, quando nós percebemos na nossa vida, em algum momento da nossa vida, nós somos confrontados com essa realidade de que se eu quero ser uma melhor pessoa, isso vai me exigir esforço, certo? Tanto que no vídeo anterior eu falei sobre perspectivas dos problemas, não sei se é o anterior ou nessa semana, eu falei sobre botar os problemas em perspectiva, não é mesmo? E lá eu falo que, né, viver é um sofrimento, todo mundo sofre, né? Mas não no sentido negativo, no sentido do esforço, que é o que eu estou falando aqui para vocês de novo. Então, você começa a perceber que se eu quero ser uma pessoa melhor, vai doer. E, veja só que interessante, na adolescência, nesse desenvolvimento, você começa a perceber que você tem que melhorar para os outros. Eu tenho que jogar futebol melhor para ter o melhor, para não ser o último a ser escolhido no futebol. Eu tenho que ser um cara que tem que aprender a falar para chegar nas meninas e não passar tanta vergonha. Começa a ser pelos outros. Porque eu tenho medo do que os outros vão falar. Eu tenho medo de não ser ninguém. Então eu quero ter certeza que eu estou conquistando alguma coisa. Então esse primeiro sofrimento ainda não é esse sofrimento que nós vamos falar aqui do autoconhecimento, de eu quero me melhorar, porque eu estou percebendo que isso é difícil para mim. Claro que quando a gente é adulto, vai ter essa questão, eu melhoro pelo outro. Muitas vezes no trabalho, eu tenho que melhorar pelo meu chefe, não que eu queira. Eu tenho que ser mais educado por causa dele, eu tenho que ser mais pontual porque o chefe está enchendo o saco. Né? Ou às vezes, né, pega um homem, beleza, vou ter que ser mais organizado em casa porque minha mulher está aqui chateada. Né? Ou a mulher, eu vou ter que, sei lá, parar de falar tanto pro meu marido porque ele está agora num momento tenso. Então, por ele eu fico quieto. Então, tem muitas vezes isso. A gente tem que melhorar pelos outros e pelo benefício que eu vou ter dos outros. Só que nesse processo, o que deveria acontecer é chegar um momento em que você internaliza essa necessidade. Internaliza essa necessidade.
que é quando você começa a chegar na vida adulta. Na juventude ali, né, quando começa ali depois da adolescência, a partir dos 18 anos, tem até a vida adulta, que podemos dizer aqui que vai beirar lá uns 25, 30 anos, tá? Nesse momento é a hora que você começa a sofrer pelas suas próprias limitações. Num certo momento, na infância, quem sofre por suas limitações são os outros, você nem percebe as suas limitações e elas são naturais. Na adolescência, você começa a perceber que você sofre porque as suas limitações te impedem de encontrar os outros. Né? Socialmente, as suas limitações estão atrapalhando. Até que chega na vida adulta aqui, na juventude e vida adulta, que você percebe que você mesmo está se prejudicando. Tanto que vou dar um exemplo. Um adolescente, se ele está no meio de amigos que não estudam, ele não acha que é ruim não estudar. Ele acha que tudo bem, né? Ninguém estuda, eu também não estudo. Se ele está no meio que todo mundo usa droga e é promíscuo, ele não vê problema nenhum naquilo. Porque ele não está tendo nenhum incômodo social. Um adulto, espera-se que quando ele perceba, espera-se, né, que ele olhe e fala, cara, não dá para fazer essas coisas. Não interessa o meu meio, interessa que eu me machuco. Tá? E é aqui que vem a questão do autoconhecimento. É aqui que vem esse processo do autoconhecimento. É aqui, né, às vezes eu dou uma olhadinha pro lado aqui, gente, além de ver o horário, mas também é para ver se está funcionando aqui a gravação. Mas é aqui, voltando, é aqui então que, né, a porca torce o rabo. Né? É aqui que a gente vai perceber então que eu tenho que melhorar por mim. Eu tenho que melhorar por mim. Só que qual que é o risco? O risco é que nós somos os nossos piores. Nós somos os nossos piores professores. Nós somos os nossos piores funcionários. Nós somos o pior, assim, o compromisso que nós fazemos com nós mesmos sempre é muito ruim. A chance de a gente se auto-sabotar é gigantesca, tá? Então, o que vai acontecer? A gente acaba caindo no fetiche do autoconhecimento, tá? A gente acaba percebendo que tem que melhorar e errando. Eu vou, pá, na trave, Maria, entende? A gente acaba errando o alvo, porque a gente transforma a possibilidade de melhora real em simplesmente adquirir conhecimento, tá? Mas o que eu quero que fique claro para você, entendeu esse começo, ficou claro, tá? Essa primeira parte do vídeo aqui, tá bom? A questão de que desenvolver é bom, segundo, que a gente é desenvolvido de fora para dentro, depois a gente se desenvolve pelo nosso círculo, e depois chega um momento que a gente tem a nossa autoconsciência, que eu espero que você tenha, e que você se autodesenvolva, tá? Ergue a mão, fala minha senhora. Jota, quando eu começo a entrar nessa fase de autodesenvolvimento por causa de uma consciência moral, eu paro de querer me desenvolver pelos outros? Não, você só ganha um novo nível de profundidade, tá bom? Tá bom? Vamos dar um exemplo. A sociedade com regras de trânsito, com leis, essas coisas, ela te melhora de fora para dentro. Né? Você não abaixa a velocidade porque você quer, você abaixa a velocidade porque você não quer levar multa. Isso é mais ou menos como um pai faz com um filho. Então até hoje, você adulto o mais consciente possível, você é educado de fora para dentro como uma criança. Mas claro que tem esses outros níveis. A gente também se educa para não destratar o outro. Assim como também a gente se educa para não se destratar. Tá bom? Então tem esses 3 níveis, só a gente pensar que não é você não está em um deles, você está nos 3 ao mesmo tempo, tá bom? Mas enfim, continuando então. Então quando chega um momento em que você percebe que você precisa melhorar, hoje em dia tem uma miríade, que palavra bonita, rasgando o português aqui, tem uma miríade, ou seja, tem uma variedade de pessoas que estão querendo te ajudar. É igual esses dias eu entrei no meu Instagram e estava o Pedro Sete Câmara, que é um escritor, tradutor, um professor que eu gosto muito, e ele falou assim, imagine que legal você entrar no Instagram e não receber nenhuma lição de vida. Imagine que legal você entrar no Instagram e não receber nenhuma lição de vida. Ou seja, hoje em dia tem muita gente querendo te ajudar, querendo te dar consciência e inclusive, vamos ser sinceros, eu também sou um deles. Mas pode falar a verdade, eu sou mais legal, tá? Eu sou mais legal, eu não bato gatilho de culpa em cima de você, eu não fico te culpabilizando, eu não fico falando que você é uma bosta, eu não fico falando que se você seguir o que você está fazendo, sua vida vai ser perfeita, se não seguir, sua vida vai ser uma bosta, eu não fico falando essas coisas, tá? Porque a gente está aqui sendo normal e tendo bom senso. Mas vamos lá, voltando. O que acontece então é que hoje em dia tem muita gente que pode te ajudar. E realmente tem muita gente boa.
Né? Também tem aquela visão assim, as pessoas hoje em dia são todas gananciosas querendo ganhar dinheiro. Eu também queria saber como é que essas pessoas ganham dinheiro, porque eu estou tentando aqui, tá bom? Se fosse por ganhar dinheiro, minha senhora, eu não tava aqui mais não, tava, sei lá, entende? Vendendo outras coisas, entende? Pílulas mágicas. Mas o que acontece é que tem muita gente querendo ajudar de fato. Mas daí, no seu desejo de melhorar, você corre o risco de confundir melhora de fato com interesse por um assunto. Um exemplo. Você quer melhorar o seu português. Ao invés de você entrar numa aula de português para melhorar seu português, você começa a ler um livro sobre o desenvolvimento da língua portuguesa. Você desenvolveu o seu português? Não. Você está entendendo a história da língua portuguesa. Um exemplo que eu sempre dou. Um dia eu vi um livro, tá, chamado A Pedagogia dos Jesuítas. É um livro sobre a pedagogia, né, da Companhia de Jesus, fundado por Santo Inácio de Loyola, que são os jesuítas. O livro A Pedagogia dos Jesuítas vai te dar o mesmo resultado se você entrar em alguma aula ou conhecer alguém que se baseia o seu ensinamento na pedagogia jesuíta? Não. Você vai entender como funciona. Você não vai estar sobre a questão. Então é a mesma coisa que eu quero dizer para você aqui entre eu, teoricamente, me informar sobre a história do karatê e entender todos os movimentos. Ou então, como muita gente faz nas Olimpíadas. Nossa, tem um brasileiro aqui de canoagem. Você pesquisar canoagem, você pode virar um especialista em canoagem e não saber pegar num remo, minha senhora. E o que eu quero dizer para você, então, assim, às vezes tu tem que pegar no remo. Você tem que pegar no batente. Não adianta saber teoricamente, entende? Então é o que muita gente fala, né? Quem sabe, como é que é? Quem sabe faz, quem não sabe vira crítico, não é mesmo? Então o que acontece é que eu posso virar um crítico literário e não escrever uma linha, se eu quiser, né? Mas eu acho que você entendeu a ideia. Então hoje em dia, com muita facilidade, entende? As pessoas acabam sendo e absorvendo muito conteúdo. E eu vou te falar agora aqui, não sou de fazer isso, mas agora eu vou cobrar, né? Eu não cobro tarefa, mas agora eu vou cobrar. Quantos vídeos você assistiu meu e quantas tarefas que eu dou no final você segue? Vai, minha senhora. Hora da verdade, não estava esperando por essa, pois agora vai ouvir. Quantas coisas você já ouviu minha em que não entrou como uma melhora de fato, entrou como, nossa, que legal, agora eu descobri como é que funciona. Inclusive, eu já vi pessoas assistindo meus vídeos sobre ansiedade e continuando ansiosa. Fala, mas então, foi inútil o meu vídeo? Não, a pessoa teve conhecimento, mas não botou em prática. Então o que eu quero dizer para vocês é o quê? A coisa do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal dói. No pain, no gain, sabe? Se não tem dor, não tem melhora. Então o que acontece é que a gente tem que prestar atenção o quanto nós estamos nos informando sobre os assuntos e o quanto nós estamos aplicando os assuntos. Uma vez eu lembro, tá, que eu fui ler um livro, tá? Um exemplo mais prático aqui. Eu vou dar um exemplo sobre um livro de filosofia, eu vou dar um exemplo sobre um livro de literatura. Chegou aqui, eu vou até pegar aqui para vocês, é até bonitão aqui, ó. Não precisa cortar não, Gustavo. Chegou aqui esse livro aqui, tá? Clube de Literatura Clássica, maravilhosa Clube de Literatura Clássica, entende? Eles têm, ó, eles têm vários livros, coisa e tal. Chegou esse livro, eu me interessei pelo livro, e aí eu fui ler, falei, né, eu li algumas coisas de Machado de Assis, mas fazia tempo que eu queria ler alguma outra coisa. E aí quando eu peguei aqui o Quincas Borba, na introdução desse livro aqui, o que aconteceu? O Machado de Assis diz que ele escreveu esse livro porque o Quincas Borba aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu estou até procurando o livro aqui, não está aqui o Memórias Póstumas. Então está aqui sim. Não, está do outro lado. Mas enfim. E aí eu falei, mas o Quincas Borba aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas, então eu tenho que ler Memórias Póstumas antes de ler o Quincas Borba. Então o que eu fui fazer? Eu fui pegar o Quincas Borba e ler. Entende? Por que eu estou dando esse exemplo? O livro já me falou, para você entender melhor esse livro, é melhor que você leia outro. Eu podia muito bem passar reto nisso, que isso é uma literatura, podia passar reto, entende? O que eu pensei foi assim, não, vamos fazer direito, entende? Outra coisa que eu dou exemplo, um livro, eu fui pegar um livro uma vez espiritual, que era até do Santo Inácio de Loyola, por sinal,
E tava falando assim, para você ter uma prática cristã, coisa e tal, você tem que estar lá em estado de graça, coisa e tal, e você tem que ter um diretor espiritual. Eu não tinha diretor espiritual, o que eu fiz? Eu não continuei lendo o livro. Porque é o pré-requisito que o cara fala. Entende? Ou vamos dar um exemplo. Faço lá, tem meu projeto Minha Vida com Bom Senso. Logo eu vou abrir as vagas para ele, né? Eu falo, você tem que ter um caderninho, você tem que anotar os exercícios e fazer exercício. Adianta você assistir sem anotar, sem fazer exercício? Ou se eu falo para você aqui, ó, para resolver esse problema, você tem que fazer um diário. Entende? Ou então ter nutricionista. Para resolver esse problema, você tem que parar de comer porcaria. Para emagrecer, você tem que ir na academia. Adianta eu não fazer isso, entende? Aí eu vou cair naquele meu outro vídeo que é você é burro, mas eu não vou falar sobre isso agora. Mas o que eu quero falar para vocês então é que, qual que é o problema? Quando nós vamos para uma parte mais palpável, fica evidente que a gente está fazendo errado. Quando eu vou no nutricionista e não sigo o que ele está falando, eu não emagreço. Quando eu vou lá no personal trainer e não puxo o ferro que ele está falando, eu não fico mais forte. Entende? É evidente. O problema é que o autoconhecimento, quanto mais eu tenho, não fica evidente para mim que eu não estou melhorando. Porque eu estou super bem informado. Porque, de certa maneira, melhora a minha percepção interior, até melhora a minha autoestima. Eu me sinto mais inteligentinho. Mas eu não melhorei. Eu sou um cara, digamos assim, um cara que é preguiçoso. O cara é preguiçoso, eu preciso melhorar como pessoa, eu preciso entender essa minha preguiça. Beleza, ele continua sendo um cara preguiçoso, agora sabendo que a preguiça dele tem questões sociais, psicológicas, profundas, espirituais, coisa e tal. Mas continua sendo preguiçoso. Então o problema do fetiche do autoconhecimento é que vira assim, né? Vira um problema gourmetizado. Você não melhorou, mas você se informou muito mais. E eu digo isso aqui principalmente por quê? Porque em consultório, e aqui eu vou defender meus pacientes, eu vou defender a prática da terapia, tá? Em consultório, eu vejo as pessoas penando. Tanto que eu tiro sarro. Para mim, terapia é a arte de convencer o paciente dele fazer aquilo que ele diz que ele quer fazer. O paciente chega e fala, eu quero melhorar como pessoa. Eu fico tentando ajudar e parece que eu estou indo contra ele muitas vezes. Por quê? Porque isso é difícil melhorar. Não é assim. Algumas coisas, por milagre de Deus, a gente consegue fazer assim. Tem gente que às vezes encaixa numa dinâmica boa. Tem vezes que realmente assistindo um vídeo ou numa terapia, numa consulta, coisa e tal, melhora. Tem um insight, entende? Inclusive, se você está precisando procurar alguém, aqui embaixo tá, marca o horário comigo. Pode ser um horário de terapia de 1 hora ou de atendimento pontual de 1h30, tá? Dá para conversar comigo. E tem gente que realmente em 1h30 eu consigo dar uma encaminhada, beleza? Mas tem problemas que não são assim. Tem questões que não são assim. E tem que ter um enfrentamento. Sabe? A pessoa percebe, né? Vamos, sei lá, um paciente que está com orgulho, aí você vai sondando e fala, cara, às vezes eu acho que eu sou meio orgulhoso, aí ele começa a perceber, aí ele faz um negócio, mas ele culpabiliza o outro, daí ele volta, então ele começa a perceber que ele está melhorando, ele começa a perceber que, mas daí ele volta, ele retrocede, ele fica puto, né? Então um problema de casamento, a pessoa, não, você é mais calma, daí ela fica brava, porque ela se irrita, ela tem uma DR, ela pensa em desistir dela. Então, essa melhora eu vejo em consultório. Mas eu não vejo na galera que fala, esse livro mudou minha vida, e eu li esse livro e de repente eu era uma pessoa e saí outra, tá? E o fetiche desse autoconhecimento, muitas vezes tem uma questão que eu vou falar mais num vídeo mais pra frente, tem meio que essa coisa meio assim esotérica, entendeu? Eu vou melhorar, eu vou me conhecer e vou melhorar. Normalmente quando a gente se conhece, a gente tem que começar a perceber o quê? Que dói, que a gente é imprestável, a gente é pior do que a gente imaginava. Entende? É aquela frase, só acha que é fácil ser bom quem nunca tentou ser bom de fato. Só acha que é fácil ou só se considera uma pessoa muito boa quem nunca tentou ser bom de verdade. O que eu quero dizer com isso? É igual aquela frase de C.S. Lewis. Todo mundo gosta da ideia do perdão, até que tem que perdoar de verdade. Então, nesse sentido, o que eu estou dizendo para você é assim, enquanto você não tentar melhorar de fato, você não vai perceber o quanto de fetiche você tinha nessa coisa da melhora. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas confundem muito conteúdos religiosos, espirituais, esotéricos como melhora de vida, entende? Sabe? Eu vou fazer um mantra, eu vou fazer um negócio aqui, né? É o que eu já falei, é o pecado de Eva lá atrás. Ela achou que se você comer essa maçã, você vira uma deusa. Você será como Deus, comendo uma maçã. Você acha que você comeu uma maçã? Você acha que fazendo um mantra
sem práticas de fato, sem engajamento, vai melhorar só pela boca, só pelo encantamento, entende? Mas enfim, voltando para a questão. Então tome cuidado com o fetiche do autoconhecimento. E eu vejo muitas pessoas hoje, principalmente na era da internet e tudo mais, né, enfim, de cursos, de livros, de várias pessoas que a gente tem acesso, seguindo muita gente, ficando completamente inflado de autoconhecimento, de conhecimento, desenvolvimento, teorias, e elas não conseguem articular uma com a outra. E não percebe que muitas dessas são excludentes, não percebe que muitas dessas são contraditórias em si e que a base não é muito clara, porque eu tô vendo aqui, tô vendo ali, tô vendo ali, não dá tempo de aprofundar. Então até mesmo na busca por melhorar como pessoa, até mesmo quando você não melhora como pessoa e você só ganha um monte de conhecimento, este conhecimento pode ser o quê? Confuso. Você foi atrás de se melhorar como pessoa, saiu cheio de conhecimentos, esses conhecimentos eles não são muito confusos. Então também temos que pensar nisso, tá? Então, quando alguém... Por que eu estou falando isso? Porque quando chega alguém em consultório e fala, estou em terapia para me melhorar, para me autoconhecer. Eu vou ser sincero, eu acho um saco isso. Qual que é o teu problema? O que nós temos que resolver? Aonde está doendo? Entende? Ninguém contrata um arquiteto. Tem aqui minha casa, o arquiteto, sei lá, não tem alguma coisa que você acha que tem que melhorar? Sabe? É difícil alguém fazer isso. Normalmente é assim, cara, eu não estou gostando da minha sala, mas eu tenho apego a esse sofá. Eu não estou gostando do meu quarto, mas a gente não tem grana para comprar uma cama nova. É assim, problemas. Então, quando você começar a pensar nessa coisa do autoconhecimento, pense o seguinte, o meu autoconhecimento tem que resolver problemas reais, concretos, tá? E a última coisa que eu digo aqui, nossa senhora, nem era para falar tanto. A última coisa que eu digo aqui, aí esses dias um paciente me perguntou, Jota, como é que você estuda? Eu falo para vocês, hoje, com o tempo que eu tenho, e com consultório, supervisão, né, cuidando das crianças, morando numa cidade que não tem rede de apoio, né, e também, né, com realmente aqui o trabalho da Instagram, essas coisas, eu não tenho muito tempo. Então, hoje em dia, eu leio coisas que eu consiga ler e aplicar. Uma delas é um podcast que eu gravei aí sobre quem manda em você. Eu estava lendo um livro chamado Nudge, que está lá em cima, em casa, não está aqui comigo, e o livro ia falar exatamente daquilo que eu queria falar na live, ou seja, é isso que eu faço hoje. A coisa tem que ser o quê? Não existe autoconhecimento. Hoje eu não estudo coisas porque eu tenho que estudar, porque alguém me disse que é bom. Não, eu já estudo coisas que eu percebo que tem aplicação prática. E olha, é uma pilha de livros que eu vou deixando pela metade, porque tipo, cara, esse livro aqui já me interessa mais. Então, às vezes, você tem que pensar nisso. O que você está assistindo, meus vídeos, tem que te ajudar. Ou pode te entreter, eu entendo que às vezes forma essa questão. Mas o que você tem que pensar é o quê? Se essa coisa está falando da minha dor, da minha dificuldade, eu vou botar em prática. Vai para a prática e aí você percebe o quanto de conhecimento você tem, tá? Enfim, para encerrar aqui, faz sentido para você, minha senhora, meu senhor? Faz sentido? Me diz aqui embaixo, tá? Não deixe de comentar, vamos conversando. E claro, não se esqueça, espalhe a palavra do bom senso dos corações que precisam. Tem muita gente que está naufragado nessa piscirica de autoconhecimento e fica perdido, assim, sabe? E aí a pessoa vai perdendo a esperança, e isso é perigoso, tá bom? E não se esqueça, quarta-feira, meio-dia 15, estarei sempre aqui e pense no Clube dos Membros. É isso, um beijo no coração de vocês, até!